Olá, gente, tudo bem? Professor Fábio Luiz de Souza, disciplina de Física, aula 49, ok? Antes de a gente começar a aula, deixa eu dar um recado para vocês, hein? Olha, não esquece de acessar o Classroom, clicar no primeiro link para você registrar sua presença, tá? E fazer a atividade obrigatória logo em seguida, ok? E enviar, não vai esquecer de enviar, hein? Senão vai chegar para o seu professor e vai parecer que você não fez a atividade, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Circuitos capacitivos de filtros de frequência alta ou passa alta, tá? O que significa? Pensa lá no filtro de café. O que você quer é o café filtrado, né? É o líquido do café. O que você quer reter é o café, tá? Então, quando a gente fala filtrar o café, você está filtrando o líquido que você quer tomar. Ok? Ou filtrar outra coisa, por exemplo, filtrar ouro, né? Você quer separar o ouro, você quer fazer uma separação. Então, aqui, nós temos um circuito que vai separar um sinal elétrico de alta frequência. Então, hoje a gente vai ver na aula 49 mais uma aplicação de circuitos. Existem centenas, milhares de aplicações, mas a gente vai aprender hoje essa aplicação, ok? Controle remoto. O controle remoto, você já deve ter usado, né? Então, quando você aperta o controle remoto, você pede um comando para o aparelho que você quer comandar, né? Em vez de você ir lá e encostar, né, no aparelho, você apenas envia para ele um estímulo, né? E esse estímulo vai ser interpretado pelo aparelho para ele fazer a tarefa, ok? Então, mas a pergunta é a seguinte: como é que esse aparelho, né? Como que esse aparelho consegue identificar o comando que você está enviando para ele, né? Como é que é feito isso? Então, para fazer isso, como todos os aparelhos de comunicação funcionam, o aparelho de controle remoto está se comunicando com o aparelho que você está enviando a mensagem. Portanto, o aparelho ele precisa de um meio de comunicação. E qual é o meio de comunicação que é usado, né? É o mesmo meio de comunicação que eu estou usando agora com vocês. A visão, né? Visão, a voz, também o som. O som é uma onda, assim como a visão também é uma onda, mas uma onda eletromagnética. As comunicações normalmente acontecem por ondas, né? E as ondas elas carregam informação. Eu posso anexar numa onda uma informação. Por exemplo, eu posso ter uma corda musical, uma corda no instrumento, e ali a corda sozinha não está transferindo nenhuma informação. Mas ao tocar na corda, conforme o ritmo que eu toco na corda, eu posso ter uma informação diferente, né? Então eu posso ter um estímulo que me diz que a corda está vibrando mais rápido ou vibrando mais devagar, ok? Então eu posso transferir uma informação através de uma corda, ok? O processo que é usado nas rádios, nas televisões, para transferir informação numa onda é chamado modulação. Então o que é a modulação? Você vai pegar uma onda e vai inserir nessa onda comum informação. Então essa onda ela vai agregar informação. E esse processo tecnológico se chama modulação, ok? Bom, vamos compreender aqui de forma muito simplificada como que funciona o controle remoto, quais são as etapas de funcionamento, tá? Primeira etapa, o controle remoto, você vai acionar ele tem um circuito oscilador que cria sinais elétricos com uma frequência específica. Então você tem ali o controle remoto com um circuito que vai criar uma onda com um código, né, ou uma modulação. E essa onda, né, esse sinal oscilante, vai levar o comando, o código do sinal que o aparelho tem que identificar. Esse sinal é liberado em forma de onda eletromagnética, né? No caso, muitos aparelhos usam infravermelho, né? Que é uma onda
com um comprimento maior um pouco, de baixa frequência, né? Uma onda que a gente não enxerga, é um vermelho abaixo do vermelho, infravermelho, né? Não enxergamos, para controlar aparelhos, ok? Bom, o que vai acontecer depois? O aparelho receptor vai captar essa onda, ele tem um circuito chamado circuito de sintonia. Esse circuito vai identificar, opa, é a onda que eu tenho que identificar. Para fazer isso, né, normalmente tem um circuito chamado circuito oscilante. É um circuito que, ao receber um sinal eletromagnético através da antena, né, ele vai oscilar pelo efeito de ressonância e vai reproduzir a mesma onda dentro do aparelho. Ao reproduzir a mesma onda dentro do aparelho com a informação, o aparelho reconhece que ali tem um código, né? E esse código que é interpretado é o comando. E esse comando vai ser executado no aparelho, ok? Então, no fundo, o que você está fazendo? Você está passando uma informação via onda pelo controle remoto, o aparelho detecta essa informação, reproduz a informação dentro do aparelho, né, que é o comando que você quer que ele faça, e ele vai fazer, ok? Bom, vamos agora fazer uma questãozinha, um quiz, sobre buracos negros, né? Então, deixa eu ler para vocês a questão. E, nossa, o que tem a ver buraco negro com controle remoto? Vamos ver aqui. Recentemente foram detectados sinais de ondas gravitacionais pelos detectores LIGO dos Estados Unidos, EUA, e Virgo da Itália. Os sinais decodificados, né? Decodificado significa interpretados, né? Você pegou aquela onda gravitacional, interpretou ela. Isso não é nada fácil, tá? Carregava a informação da fusão de dois buracos negros com massas baixas para o padrão esperado, que é acima de 120 vezes a massa do Sol. A interpretação do fenômeno citado só foi possível por quê? Então, ó, por que foi possível interpretar esse fenômeno, né? Antes de eu deixar aqui para vocês responderem, vamos pensar um pouquinho o que é onda gravitacional, né? As ondas gravitacionais que foram propostas, inclusive pelo cientista Einstein, mas foi elaborado um trabalho pós-Einstein sobre esse assunto, são ondas que têm uma característica muito interessante, né? Elas são, entre aspas, mais rápidas que a luz, né? Então elas são ondas que como elas utilizam a interação gravitacional, e há uma curiosidade sobre isso, porque a interação gravitacional ela consegue ter um comportamento que até agora não é compreendido ainda na física, isso é um problema aberto, que parece que ela não é só um campo que interfere no espaço, mas interfere no tempo. Então ela consegue atuar de forma quase simultânea. Por exemplo, a luz do Sol para chegar até a Terra demora 8 minutos, mas a interação gravitacional do Sol com a Terra é quase instantânea. Então, quer dizer, é mais rápido que a luz, né? Então, por que precisamos dominar as ondas gravitacionais? Porque precisamos de meios de comunicação mais eficientes para usar no espaço, ok? Vai que existe ET, né? A gente vai poder conversar. Então é o seguinte, ó, letra A. O fenômeno causou o surgimento de ondas gravitacionais e ondas podem carregar informação. Letra B. O fenômeno pode ser fotografado com os equipamentos dos laboratórios envolvidos na detecção. Então, gente, qual é a resposta certa? Tempo para vocês fazerem, ok?
voltando agora, gente. Então é o seguinte, espero que vocês tenham conseguido fazer a questão de forma fácil, né? Lembra que eu falei para vocês que as ondas carregam informação, né? A gente, por exemplo, com a nossa visão, nós vemos ondas chegarem até os nossos olhos, as ondas luminosas, e elas nos trazem informação. Traz informação se algo é verde, se algo é azul, se algo é vermelho. É uma informação que vem na onda, ok? E como também as ondas sonoras, né? As ondas sonoras vêm até o nosso ouvido, vibram e trazem informação também para a gente, ok? Então, a resposta aqui é clara. O fenômeno causou o surgimento de ondas gravitacionais e essas ondas carregam informação. Então é através delas que a gente sabe o que está acontecendo, né? É a nossa visão no espaço. Então a gente consegue ver coisas que nossos olhos não veem através das ondas gravitacionais. Para quem acha estranho isso que eu estou falando, já ouviu falar em ultrassom? O ultrassom, por exemplo, você vai fazer um exame do bebê. Você vai tirar uma fotografia do bebê dentro da barriga da mãe. Você acha que dá para fotografar dentro da barriga da mãe? Óbvio que não, porque para fotografia você usa luz. Então, na verdade, é uma imagem construída que nos dá a ideia de uma fotografia. Mas como é que eu consigo construir uma imagem de um feto dentro da barriga da mãe, se lá é escuro, né? É porque o ultrassom consegue chegar até lá. Essa onda de som consegue chegar até lá e voltar. Quando ela vai e volta, ela traz informação, né? O eco, a volta do som, eu consigo interpretar, criar um sistema computacional e criar a imagem do bebê. Assim também a gente faz para ver o universo. É tudo escuro, não dá para ver nada, mas as ondas nos conseguem, né, chegar lá e trazer informação para a gente. Ok? Bom, vamos lá. Filtros de frequência, que é o nosso assunto principal. O que nós queremos agora construir um filtro, um circuito filtro, que consiga detectar uma frequência. Porque, gente, se você não tiver filtros, circuitos, qualquer coisa no espaço vai interferir no teu circuito, né? Você quer ver uma imagem lá, mas as outras radiações do espaço vão interferir naquela imagem. Eu preciso filtrar e ver só o que eu quero, ok? Assim como o som. Naturalmente, nosso ouvido também tem filtros, né? Nós ouvimos de 20 Hz, 200 Hz a 20.000 Hz, se eu não me engano, né? E essa faixa que nós ouvimos é a faixa que o nosso corpo faz filtro. Nós não ouvimos o ultrassom, que está acima de 20.000 Hz, e não ouvimos o infrassom, que são as ondas sísmicas, né? Você não consegue ouvir um terremoto, né, vindo, um maremoto, né, porque são ondas sísmicas, ondas muito baixas, abaixo do nível de som que nós ouvimos, ok? Beleza? Então, voltando aqui. Como é que, então, por que isso é importante, os filtros? Porque o teu controle remoto precisa identificar o sinal que ele quer ver. Ou melhor, o teu aparelho quer ver o sinal do controle remoto. Ele não quer ver outros sinais. Porque na tua casa tem milhares de sinais acontecendo, né? Chegando até a tua TV. Mas a tua TV quer só enxergar aquele sinal, o sinal do seu controle remoto. E como é que ela faz isso? Com um circuito filtro de banda, né? Ou um circuito sintonizador, ok? A gente vai dar uma olhadinha um pouquinho nisso. Tá, circuitos como filtros. Nós usamos, um dos circuitos usados como filtro é o circuito capacitivo, RC, circuito em série, RC. Então, o circuito capacitivo, ele consegue barrar ondas de alta frequência, que vibram muito, né? Curtas, vibram muito, e ondas de baixa frequência, longas, que vibram pouco, ok? Essas ondas de baixa frequência que vibram pouco, né, são chamados frequência baixa, são frequências que causam ruído na nossa casa, né? E frequências altas, pior ainda, fazem mais ruído ainda na nossa rede elétrica. Podem até queimar o nosso computador, né? Um efeito que é causado quando a gente vai ligar uma lâmpada, e a lâmpada, você liga muito rápido a lâmpada, né? Aquelas lâmpadas antigas, incandescentes, queima porque você ligou muito rápido e deu uma sobrecarga de energia. Na verdade, não é uma sobrecarga de energia, é uma sobrecarga de frequência, e a lâmpada acaba queimando, ok? Bom,
Circuito filtro passa alta. O que significa o circuito filtro passa alta? Ele barra a frequência baixa. Então, as frequências longas, né? Frequência que vibra pouco, esse circuito vai barrar, ok? Então, eu tenho aqui o circuito RC, o capacitor, aqui o símbolo dele está identificado aqui do lado. Aqui eu tenho um resistor ligado em série com esse capacitor, pelo ponto B. E eu tenho aqui uma tensão no resistor da alimentação, que agora mudou o símbolo, não é mais aquelas duas barrinhas de alto e baixo potencial. É um símbolo que significa alternado. Quer dizer que essa tensão ela muda de sentido a todo momento, a polaridade dela. Então ela fica vibrando, ok? E essa vibração da nossa rede elétrica é 60 Hz, né? No caso aqui, pode ser qualquer frequência. Basta eu projetar para ter um oscilador com uma frequência qualquer. Bom, então vamos lá. O que acontece com o capacitor quando ele recebe uma tensão variável? Ele carrega, descarrega, carrega, descarrega. E nesse efeito de carregar, descarregar, acontece que ele vai reagir à condução da corrente elétrica. Então nós chamamos de reatância capacitiva. Uma reação à passagem da corrente elétrica que o capacitor vai causar. Na verdade, é uma reação através da tensão. Como o capacitor carrega uma tensão, ele demora um tempo para descarregar e essa tensão vai gerar uma corrente oposta, impedindo que a corrente passe livremente por ele, ok? E essa reação se chama reatância capacitiva e ela é equivalente a pensar na resistência elétrica que a gente estudou antes, lá da lei de Ohm, do Uri, lembra? Então, agora nós temos o XC. Essa resistência do capacitor é chamada XC, é a reatância. Como é que calcula a reatância? Ela é o inverso, a reatância do capacitor é o inverso do produto entre a frequência angular ou frequência circular vezes a capacitância. Essa frequência angular é bem tranquila. Basta você ter a frequência em Hertz, do sinal que está alimentando o circuito, e multiplicar por 2π, que o famoso π lá da matemática, 3,14, ok? Então, 2πf, você tem a frequência angular, ok? Agora, a reatância capacitiva, é bem importante ficar claro, como ela depende do inverso da frequência, quando a frequência cai, né? Então, a reatância aumenta, tá? Então, a reatância, ela vai aumentar quanto mais baixa a frequência, tudo bem? Como é que a gente interpreta isso? É que quanto mais baixa a frequência, é mais fácil para o capacitor carregar. Como ele carrega mais, ele se opõe mais à mudança da tensão da rede, ok? Quando a rede vai inverter o sentido, o capacitor reage mais. Beleza? Bom, então, o que a gente tem que ter em mente? Quanto mais baixa a frequência, mais alta a reatância. Não esquece disso. Um exercício para a gente trabalhar essa ideia, uma aplicação. Na era dos telefones analógicos, telefone analógico nem tem mais aqui no Brasil. É aquele telefone que usava o sinal realmente elétrico da rede, que reproduzia o sinal na rede exatamente, sem usar o sinal digital. Telefones da década de 60, acredito que hoje eles nem funcionem mais se você ligar na tomada, né? Porque não tem mais o analógico. Na era dos telefones analógicos, filtros de alta frequência eram empregados para evitar ruídos no sinal da onda portadora, que costumava ser 300 a 3.400 kHz. Então essa aqui é a frequência da alimentação do telefone, né? O telefone recebia um sinal constante sempre com essa frequência. O Hertz significa vibração por segundo. Então 3.400 Hz. Aqui eu peço desculpas, eu coloquei um quilo. O quilo não está aqui presente, tá? É 3.400 Hz. Tá? Não tem o K aqui. O K está aqui de bobeira aqui. Considere um filtro de alta frequência de um telefone fixo que utiliza uma onda portadora de 3 kHz. Aqui está certo. 3 kHz é 3.000 Hz. Ok? Espera-se que o filtro bloqueie, filtro de baixa frequência, bloqueie sinais abaixo de 2 kHz. Por que bloquear esses sinais? Porque esses sinais vão criar ruído no aparelho. Vai fazer aqui, que ninguém gosta que tenha, né, no teu telefone. Então ele vai bloquear, né? Para quem tem esse problema em casa,
esse que eu falei, coloca o filtro lá no telefone que vai reduzir, ok? Evitando ruídos. Bom, o filtro é montado com um circuito simples RC em série, onde R, na verdade, é a resistência equivalente do telefone, que é de 10 ohms. Para o valor de 2 kHz, a tensão no resistor deve cair 80% do seu valor original. A tensão da fonte de sinal que alimenta o telefone é de 50 volts, com frequência de 3.000 Hz. Então quer dizer que a alimentação do circuito é feita por uma tensão de 50 volts que vibra 3.000 vezes por segundo, 3.000 Hz, ok? Então 80% tem que ficar no resistor, que é o telefone, quando operar nessa frequência aqui, 2 kHz, tá? Qual deve ser o valor aproximado do capacitor em Faraday para ocorrer filtragem do sinal desejado? Nós queremos que o sinal fique bloqueado e não venha aqui para o telefone quando for 2 kHz, ok? Ou seja, a reatância tem que aumentar bastante para que a tensão fique no capacitor e não vá para o resistor, ok? Fique somente 20% no resistor, 80% no capacitor, tá bom? Tempo para vocês resolverem, vamos ver se vocês conseguem resolver esse probleminha.
Ok. Então, olha só, gente. Toma cuidado na hora de resolver esse problema, que esse problema exige muitos passos, tá? Você tem que pensar bem esse problema. Primeira coisa é pensar o que o exercício falou. O que ele falou? 80% da tensão deve cair no telefone quando funcionar em 2000 Hz. Portanto, 80% vai ficar no capacitor e 20% no resistor, que é o telefone. Ok? Ora, então agora você tem que calcular quanto que é 80% do sinal da alimentação, que é o 100%, que é 50 volts. Ora, se 50 volts é o 100% e 80% vai ficar aqui, né? 80% de 50, tem que fazer o cálculo, que vai dar 40, né? 80% de 50 é 40. Agora eu tenho aqui então 40 volts, que é 80%, 100% é 50 volts, a diferença me dá o que falta para o 100%, que é 10 volts, ok? Uma equação simples, só isolar o R, que é a tensão no telefone ou tensão no resistor. Ok, com a tensão em mão, agora a gente pode saber a corrente que passa pelo circuito, quando a frequência é 2000 Hz, ok? Então vamos lá, a corrente vai ser URI em qualquer um desses, mas qual que é mais fácil fazer com o telefone? Eu sei que o telefone tem 10 ohms de resistência, sei que a corrente aqui eu quero descobrir e sei que a tensão é 10 volts. Ora, 10 igual a 10Z. O valor que multiplica 10, que dá 10 é 1, né? Então é 1 ampere, tudo bem? Agora veja só, sei a corrente, posso descobrir a tensão aqui que é 10 volts, né? Sei a corrente aqui que é 40 volts, a tensão no capacitor. E agora o que eu faço? Eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir a reatância. Qual é a reatância desse capacitor? E a reatância é dada em ohms, igual resistência. Como é que eu calculo a reatância do capacitor? Pensa nele como se ele fosse um resistor. Se a corrente aqui é 1 ampere, né? E 1 vezes 10 dá 10 volts, então qual corrente? E a corrente aqui é 1 ampere também porque é série, circuito de série. Portanto, 1 ampere vezes 40 volts vai me... Ou melhor, 1 ampere vezes a resistência do capacitor, que é a reatância, tem que dar 40 volts, assim como eu fiz com o resistor do telefone. Olha só, o C é igual a XC vezes I, como se fosse URI. Em vez de usar a resistência, vai usar a reatância. Agora, a reatância vai ficar 40 igual a XC vezes 1. XC igual a 40 ohms. Agora que eu sei a reatância, é fácil achar a capacitância. Vamos lá. A capacitância, vou usar a expressão da reatância, e a capacitância, basta isolar o C aqui, né? Tenho, então, que XC vezes da ômega C é igual a 1, então C é igual a 1 sobre XC vezes ômega. Preciso, então, determinar ômega primeiro, que é a frequência angular do sinal bloqueado. Como é que eu calculo ômega? Ômega é igual a 2πf, né? Que é 2 vezes 3, que é o π, é para usar 3 no lugar do 3,14, vezes 2000. E eu vou ter 12.000 radianos por segundo, né? Ou hertz por segundo vezes radiano, ok? Agora, por fim, né, radianos vezes hertz, tá? Desculpa. Então, olha só, agora, por fim, podemos calcular a capacitância. Vamos lá. Como é que fica, então, a capacitância? Capacitância é igual a 1 sobre XC ômega. 1 sobre XC, que é 40, né? Vezes 12.000. 40 vezes 12.000 vai dar aí um valor de 480.000. 480.000, 1 sobre 480.000, dá 2,08 vezes 10 elevado a menos 6 Faraday. Cuidado, esse valor significa 0,000000208 Faraday. Ou seja, é um valor, esse 2 está na sexta casa decimal, ok? E 10 elevado a menos 6 é micro. Então, nós temos a resposta do problema, que é 2 microcoulombs. Beleza? Gente, problema resolvido. Não se assuste, né? A gente não... Esse problema ele tem um pouco de cálculo, mas ele é tranquilo, tá? Agora, mais uma questãozinha para a gente poder trabalhar a ideia do filtro.
Eu tenho aqui dois sinais A e B, então o sinal vermelho A, sinal preto B. Tenta identificar. São enviados para passarem por um filtro de alta frequência, representado em bloco. Qual dos sinais irá passar por ele? O sinal A ou o sinal B? Qual vai passar por esse filtro? O filtro de baixa, né? Ou melhor, o filtro que só vai deixar passar a baixa. A alta vai ficar bloqueada. Tempo para vocês responderem. Ok, gente, espero que tenha sido fácil para vocês, né? Então, olha só, presta bem atenção. Como é que a gente resolve esse problema? Eu quero saber qual dos sinais, o A ou o B, vai passar pelo filtro. O filtro é um passa alta, então quem tem mais frequência, mais alta frequência, passa. Quem está vibrando mais no mesmo intervalo de distância? Está vibrando mais o preto. Então, o preto que vai passar. Olha só, sinal B é que passa, ok? Gente, um abraço para vocês, obrigado, até a próxima aula, ok?